Medida de calor, calorimetria. Capítulo 4. Olha, calor é energia em trânsito. Embora no dia a dia seja comum a gente falar como estou com calor, não tem sentido, muito sentido falar isso. Porque calor é energia passando de um corpo para outro. E é assim que ela passa, esse calor, essa energia. Ela passa de um corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Tem um corpo A, tem um corpo B aqui. Sendo que a temperatura de A, θ de A, é maior que a temperatura de B. Essa troca de calor ocorre até que haja um equilíbrio químico, até que exista um equilíbrio químico, em que a temperatura de A seja igual à temperatura de B. Então, podemos definir calor como a energia térmica, em trânsito, entre corpos a diferentes temperaturas. A unidade básica de calor que nós vamos utilizar é a caloria. A caloria, ela tem um valor de energia, e pode ser relacionada a 4,18,68 joules. Essa é a caloria. Uma quilocaloria é igual a 1000 calorias. Nos alimentos, pelo menos nas informações nutricionais que nós vemos desses alimentos, tem lá quantas calorias um corpo ele tem. Resumidamente, essa informação indica quanta energia aquele corpo ele pode produzir. Mais energia, mais gordura na nossa barriga. Só um detalhe é que, embora a gente fale caloria, na verdade, na informação nutricional, o correto é falar quilocaloria. Porque caloria é uma unidade bastante pequena. Tudo bem? Então, vamos lá. Existem dois tipos de calor que nós vamos estudar nesse caso. Existe o calor sensível e o calor latente. Lembra a ideia. Quando você muda a temperatura de um corpo, vai chegar um limite que você vai acabar mudando a fase do corpo. Exemplo, a água, um copo de água no estado líquido. Se você aquecê-la, quando chegar a temperatura de 100 graus Celsius, ela passa do estado líquido para o estado de vapor. Tudo bem? O calor sensível, por isso, vai ser o calor em que você muda a temperatura sem mudar a fase. Há mudança de temperatura, sem mudar a fase. E o que é calor latente? Calor latente é aquele em que há mudança de temperatura, na mudança de temperatura é o ponto em que ocorre mudança de fase. Vai ser o ponto em que ocorre mudança de estado. Ponto em que ocorre mudança de estado ou mudança de fase. E para os cálculos, pelo menos a princípio, nós vamos trabalhar com esses dois tipos de calor. Mas para esse capítulo, e pelo menos como é que se faz os cálculos, né? Vamos trabalhar principalmente agora com calor sensível. O calor sensível é a quantidade de calor que você pode ceder a um corpo. Na verdade, é a quantidade de calor que você pode ceder
receber ou ceder de um corpo de massas de massa. A quantidade de calor ela pode ser descrita pela seguinte forma: a quantidade de calor que um corpo recebe. Vamos lá, tem um pedaço de ferro, aqui uma bloca de ferro. Aí você está aquecendo o bichinho. Ele começa a esquentar. A quantidade de calor que ele recebe depende da massa dele. Depende do calor específico dele, depende da variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, podemos escrever isso aqui, onde Q vai ser quantidade de calor M é a massa, dada esse calor, dada em calorias, normalmente. Essa massa é dada em gramas. E aqui eu tenho um calor específico. Já vou falar sobre ele. E o delta θ. Delta θ é a variação de temperatura, que é a temperatura final menos temperatura inicial. Bom, essas são as quantidades de calor que nós vamos ter aqui. Então, o que nós podemos saber? Que a quantidade de calor é diretamente proporcional à sua massa e à variação de temperatura. Isso aqui vai ser fundamental para a gente. Quanto maior a temperatura, maior a quantidade de calor que o corpo pode receber, que ele recebeu. Quanto menor a variação de temperatura, se tiver uma variação de temperatura negativa, significa que ele está perdendo calor para o ambiente. O calor, esse treco aqui, o calor específico, é o coeficiente de proporcionalidade característico do material. É o coeficiente de proporcionalidade característico de cada material. A unidade básica dele é calorias dividido por grama multiplicado por graus Celsius. Tá, Henrique. Mas o que significa caloria? Imaginemos o seguinte exemplo. A água, imaginemos a água, H2O. O calor específico da água, da água não, a água tem um calor específico muito comum, depois a gente conversa nele. Vou falar sobre o calor específico de metais, como por exemplo, a prata. Tá aqui, prata. O calor específico da prata é de 0,056 calorias por grama multiplicado por graus Celsius. O que significa isso? Significa o seguinte: para elevar em 1 grau Celsius, significa, eu vou até escrever isso aqui para a gente lembrar. Para elevar em 1 grau Celsius, aumentar a temperatura em 1 grau Celsius de uma massa igual a 1 grama de prata, são necessários 0,056 calorias de calor. Metais, por definição, eles têm calor específico muito baixo. É uma característica dos metais. Em termos práticos, significa que quando você aquece o metal, você gasta uma energia pequena para aquecê-lo. É uma regra simples. Imaginemos, você está em um pedaço de madeira, usa lógica, você tem um pedaço de madeira, você tem um pedaço de uma barra de ferro. Você coloca os dois, por exemplo, num fogão, assim, numa boca de fogão. Mais fácil a madeira queimar do que o calor transmitir pela madeira e chegar até a sua mão. No entanto, na barra de ferro, se você coloca na boca do fogão, rapidamente o calor atravessa essa barra metálica e chega até a sua mão. Por que isso ocorre? Porque o calor específico de metais são baixos. Quanto mais baixo o calor específico, mais fácil é a transmissão de calor. Mais fácil esse material, ele recebe calor. E, se é mais fácil ele receber calor, é mais fácil ele também ceder calor. Um exemplo, por isso que eu quero falar da água agora. A água. O calor específico da água, isso é importante, essa parte teórica, é 1 caloria por grama multiplicado por grau Celsius. O que significa isso? Para aquecer 1 grama de água, aliás, para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de água, são necessários
1 caloria. Observe que a diferença da prata, por exemplo, a prata para a água, a diferença é gritante, é muito, muito grande a diferença. Por que isso ocorre? Porque a água, pelas suas próprias características, ela precisa de uma energia muito grande para mudar a temperatura. Observe, para você fazer uma xícara de café, você coloca uma panela para ferver água, demora vários minutos para ela começar a finalmente ferver, ou seja, para ela mudar efetivamente a temperatura. Uma barra de ferro, uma barra de metal, qualquer metal, demora poucos segundos para aumentar a sua temperatura. Mas lembre, o raciocínio inverso também é verdadeiro. A barra de metal rapidamente esfria. A minha panela com água quente demora muitos minutos até que volte a temperatura normal, temperatura ambiente. Ficou claro aqui a ideia?